Olá, eu sou o Enxadrezando. Concluindo essa temporada de aberturas, nós do canal vamos falar sobre uma das minhas aberturas preferidas. A abertura hatch. Vamos apresentar algumas ideias que poderão te ajudar a melhorar no xadrez. Com isso, convido você a conhecer algumas ideias e táticas dessa abertura incrível. Esta abertura recebe o nome do enxadrista Richard Hatch, que quebrou a invencibilidade de 8 anos do genial jogador Capablanca. Segundo o teórico brasileiro Orfeu de Agostini em seu livro Xadrez Básico, a abertura hatch, abre aspas, é o modernismo em seu mais alto grau. Visa inicialmente controle, em lugar de posse do centro. Sua ideia básica, porém, é ocupar o centro em momento apropriado, isto é, quando for diretamente favorável às brancas. Encoraja também o avanço dos peões centrais das pretas, para depois atacá-los, criando-lhes assim fraquezas irremediáveis. O fianchetto é a característica desta abertura. Fecha aspas. De início, vamos ver essa partida em que Richard Hatch vence o José Raul Capablanca. Essa partida foi jogada em Nova York em 1924. A abertura começa com cavalo em F3. Cavalo em F6. Peão em C4, esse é o lance que caracteriza a abertura. G6. B4, esse lance libera a casa para jogar o bispo em fianchetto. Bispo em G7. Bispo em B2. Roque. Peão em G3. Peão em B6, os dois jogadores querem dominar as diagonais. Bispo em G2. Bispo em B7. Roque. Peão em D6. Peão em D3. Cavalo de B em D7. Cavalo de B em D2. Peão em E5. Dama em C2. Torre em E8. Torre de F em D1, colocando a torre na mesma coluna que a dama preta. Peão em A5. Peão em A3. Peão em H6. Cavalo em F1. Peão em C5. Peão em B5. Cavalo em F8. Peão em E3, preparando para D4. Dama em C7. Peão em D4. Bispo em E4, atacando a dama. Dama em C3. Peão por D4. E por D4. Cavalo de 6 em D7. Dama em D2. Peão de C por D4. Bispo por D4. Dama por C4. Bispo por G7. Rei por G7. Dama por B2, cheque. Rei em G8. Torre por D6. Dama em C5. Torre de A, em D1. Torre em A7. Cavalo em E3. Dama em H5. Cavalo em D4. Bispo em G2. Rei por bispo. Dama em E5. Cavalo em C4. Dama em C5. Cavalo em C6. Torre em C7. Cavalo em E3. Cavalo em E5. Torre em D5, dando o golpe final na dama, obrigando Capablanca a abandonar a partida. Essa abertura apresenta grande flexibilidade e transposição para muitos outros tipos de aberturas. Fica estabelecido como regra, o imediato fianchetto do bispo do rei, seguido do fianchetto do outro bispo com a ideia de controlar o centro do tabuleiro à distância. Vamos acompanhar mais essa partida. Cavalo em F3. D5. C4. E6. G3. Cavalo em F6. Bispo em G2. Bispo em E7. Roque. Roque. B3. C6. Bispo B2. Cavalo de B em D7. D3. Torre em E8. Cavalo de B em D2. Dama em C7. Torre em C1. A6. Torre em C2. B5. C por B5. A por B5. Cavalo em D4. C5. Cavalo por B5. Dama em B6. Cavalo em C3. Bispo em B7. Cavalo em A4. Dama em B5. Dama em A1. Torre de E em C8. Torre de F em C1. Bispo em D6. Cavalo em F3. Torre em E8. D4. Torre de A em C8. D por C5. Bispo por C5. Cavalo por C5. Torre por C5. Torre por C5. Cavalo por C5. Bispo por F6. G por F6. Dama por F6. Dama em B6. Cavalo em G5. Cavalo em F4. Dama em F7, cheque. Rei em H8. Dama em H7, cheque mate. E para finalizar, vamos ver uma armadilha que começa com a abertura hatch. Cavalo em F3. D5. E4, o gambito Tennyson. Temos um vídeo mostrando mais detalhes sobre esse gambito. D por E4. Cavalo em G5. Cavalo em F6. D3. E por D3. Bispo por D3. H6.
Cavalo por F7, atacando a dama e a torre. Rei por F7. Bispo em G6, cheque. Rei por G6, e lá se foi a dama do oponente. Dama por D8. E6. Cuidado com esse movimento, pois se você não prestar atenção, o teu oponente vai capturar a tua dama. C3. O avanço deste peão impede que o bispo saia dando cheque, e a torre capture a tua dama. Cavalo em C6. Dama em D3, cheque. Rei em F7. Roque. Cavalo em E5. Dama em C2. Bispo em C5. Cavalo em D2. Cavalo de E em G4. Cavalo em E4. Cavalo por E4. Dama por E4. Bispo por F2, cheque. Torre por F2, cheque. Cavalo por F2. Dama em F4, cheque. Rei em E8. Dama por F2. G5. Bispo em E3. Torre em F8. Dama em G3. B6. Dama por C7. Bispo em A6. Dama em C6, cheque. Rei em E7. Torre em D1. Torre de A em D8. Dama em C7, cheque. Rei em F6. Bispo em D4, cheque. Rei em F5. Torre em F1, cheque. Rei em G6. Dama em G7, cheque. Rei em H5. H3. Torre em G8. Dama em F7, cheque. Torre em G6. Dama em F3, cheque. G4. H por G4, cheque. Torre por G4. Dama em H3, cheque. Torre em H4. Peão em G4, cheque. Rei em G5. Bispo em E3, cheque. Rei em G6. Dama por H4. Bispo por F1. Dama por D8, e as pretas abandonam. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.